Estamos aqui já no mês de fevereiro. Hoje é o dia 2 de fevereiro de 2014. E nós vamos estudar aqui a lição número 10. Fazendo discípulos de todas as nações. É a nossa incumbência, não é? A incumbência da igreja desde que Jesus ordenou para que eles fossem a todo mundo, a todas as gentes, a todas as nações. Enfim, resumindo, que falassem a todas as pessoas do mundo, que anunciasse a todas as pessoas do mundo que Jesus está muito próximo de voltar, não é? E nós somos da última geração, tenho certeza disso, que tem essa incumbência. Na nossa geração, essas maravilhas que estão sendo anunciadas há quase 2000 anos se cumprirão. Santíssimo Deus, abençoe nosso estudo para que nós possamos aprender e possamos desenvolver, possamos cumprir a missão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Isaías 56, versículo 7, ali diz o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, desde que Deus formou os judeus, era para eles anunciar o Evangelho a todos os povos, anunciar a Deus, anunciar a verdadeira adoração, né? Uma aplicação universal, todas as nações deviam saber. E esta é a grande incumbência que também resta para nós hoje. Nós vamos concluir. Então isso quer dizer o seguinte, resumindo, para nós, em nossos dias de hoje, isso quer dizer o seguinte: que todos os seres humanos vivos, os que já morreram, enfim, esses não tem o que fazer, né? Mas todos os seres humanos vivos, vai chegar uma data em que todos eles saberão, terão suficiente quantidade de informações para tomar a decisão a respeito da vida eterna ou a respeito da morte eterna. Então podem tomar essa decisão conscientemente. E todos decidirão, se formarão 2 grupos só, né? E então se terá concluída a pregação do Evangelho. Não diz assim que todos terão de se converter. O que diz é que todos deverão conhecer a pregação do Evangelho. Então o que os profetas predisseram? Então, são coisas que nós nunca devíamos ter feito, não é? Hoje, por exemplo, desde os tempos antigos, há o gravíssimo problema da centralização. Pessoas que centralizam demais acham que são elas as únicas que sabem e que entendem e que, portanto, elas têm que dirigir e têm que fazer um olhar cerrado em cima. Tem que estar cuidando tudo que os outros fazem e sempre estão achando erros, como se elas nunca errassem, não é? Mas como são chefes, então esse é o problema, esse é um dos grandes problemas, inclusive na igreja, um dos grandes problemas na igreja. Eu tenho visto esse problema se repetir nas missões, nas associações e também nas uniões, né? Houve um tempo em que eu frequentava bastante, hoje já não frequento mais, mas tenho visto esse problema, né? Pessoas não profissionais, pessoas que não entendem de administração, de gestão, centralizando tudo em si por causa da incapacidade de confiar nos outros, né? Esse é um grave problema que está atrapalhando profundamente, está atrapalhando demais, né, a centralização e os seus efeitos negativos, né? Então, a senhora White se expressa muito sobre esse assunto. E os antigos judeus centralizavam a Deus para si. Achavam que os outros não mereciam. Esse sempre foi um problema e ainda é nos dias de hoje. Mas nós devemos ir a todas as nações e o nosso ir, a nossa gestão do Evangelho tem que ser uma gestão humilde, não centralizadora. Tem que ser uma gestão onde se delega poderes e responsabilidades e atividades, não é?
E todos vão cometer erros, inclusive os chefes. Todos cometerão erros. Mas pelo menos que os chefes não imponham os seus erros sobre os outros, né? Bom, um dos títulos aqui que aparece na lição é ai de ti. Ai de ti se você não for coerente com aquilo que sabe, né? Tem um ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Conheci um ministro, ele pregava muito bem. Muita gente ia assistir, mas era fanático pelo Big Brother, que é o programa de maior baixaria, eu acho, que existe, um dos maiores baixarias que tem, e convidava os membros para assistir o Big Brother. Isso aí já é demais, né? Aí já é demais. Ai de ti, ai desse pastor, ai daquele ancião que for incoerente, né? Foi ungido, mas é incoerente com aquilo que sabe, com aquilo que prega, né? Ai de ti se você prega uma coisa no púlpito e é bem outra coisa em casa. Ai de ti se você diz uma coisa, acredita numa coisa, mas na tua vida profissional é diferente. Ai de ti se você prega a respeito da honestidade, quando vai vender o carro e o carro já está pedindo uma reforma, está com um problema, etc., você esconde esse problema. Ai de ti. Que tipo de testemunho é esse, né? Daqueles que conhecem a Deus e não vivem conforme Deus, ai deles. Ai, que quer dizer esse ai? Se perderão. Se perderão. Viver princípios, né? Eu pus na comentário da lição que eu pedi um fato real de um sujeito lá que pregou sobre princípios, né? E temos que seguir princípios. Ó, estão dando tiros por aí, né? A droga chegou. Temos que ver princípios, etc. e tal. E depois ele pegou carro, aí chegou num trevo, numa rótula, e passou a contramão. Em vez de fazer o contorno, chegou em casa, estacionou em cima do calçamento, etc. E pregou sobre princípios. Como alguém pode crer numa pessoa dessas? Como? Não vive nem sequer o que prega. Nós temos que ser mais coerentes. Temos que ser testemunhas, né? Aí vieram os gregos. Os gregos queriam ver Jesus. Eles estavam visitando ali em Jerusalém, estavam vindo para adorar, né? Eles tinham sido convertidos pelo testemunho de alguns judeus que do tempo da diáspora anterior, que estavam lá e de alguma maneira se converteram e vieram adorar em Jerusalém. E queriam ver Jesus. Pediram para os seus discípulos: queremos ver Jesus, né? E Felipe levou eles para Jesus, e Jesus honrou eles, né? E Jesus falou com eles. Eles tiveram esse grande privilégio. Eles amavam Jesus, amavam tanto, que queriam ver Jesus. Nós temos agora, hoje existe o Facebook, né? Eu fiz uma pequena pesquisa assim, o Pelé aqui tem 2 milhões, mais de 2 milhões e 100 mil curtidas no seu Facebook. É bastante. Mas aquele cantor, Michel Teló, tem mais de 8 milhões, né? Os Beatles, que já não existem mais, tem 38 milhões e tanto de curtidas no Facebook deles. O Michael Jackson, que já é falecido, tem mais de 69 milhões de curtidas. O que quer dizer isso? Hoje, aliás, em todos os tempos e hoje ainda, as pessoas idolatram. Precisam de ídolos, precisam de jogadores de futebol, precisam de artistas de cinema, artistas de televisão, artistas de novela, cantores, etc., corredores de Fórmula 1, essas coisas todas, porque idolatram esses. E eu vou dizer uma coisa, esse problema existe profundamente dentro da nossa igreja também, infelizmente. Não existe como dividir, ou seja, nem sequer mesmo nós devemos amar mais a Jesus do que a esses ídolos. Nós devemos desprezar completamente esses ídolos. Se você tem um problema desses. E agora vem a Copa do Mundo, né? Prepare-se. Minha esposa, não assistimos nem um segundo da Copa do Mundo. E não temos a menor vontade. É um estresse ter que assistir isso. Prepare-se para não idolatrar.
pense bem o que você vai fazer. Né? Aliás, você tem que tomar uma decisão. Todos os dias a gente toma uma decisão entre o céu e aqui. Queremos ver Jesus, não queremos ver ídolos. É isso que nós, adventistas do sétimo dia, precisamos fazer. Né? Então existem as barreiras. Jesus viveu para todos, ele morreu por todos e viveu para todos. E mandou os discípulos, mandou seus pregadores para todos, não para alguns. Então era para eles irem para todos, judeus, gregos, samaritanos, enfim. Não tinha cor, não tinha cultura, não tinha riqueza, não tinha poder, não tinha religião, não tinha etnia, nem origem, nem naturalidade, nem afiliação, nem nada. Todos eram filhos de Deus. Filhos descendentes de Noé, que podemos dizer, né? Todos irmãos, pretos, brancos, amarelos, todas as raças, 3 raças, todos irmãos, todos devem ser alcançados, não é? Assim também hoje. É difícil hoje, né? Muito difícil. Não é? Só em pobres existem 850 milhões. Como é que eu vou alcançar esse pessoal? É difícil alcançar os famintos, os que estão morrendo de fome. Né? Porque para esses não adianta só pregar, esses têm que resolver o problema da fome deles. Né? E os que estão morrendo de fome, morre uma criança a cada 10 segundos no mundo e morre uma pessoa, criança e adulto e tudo junto, a cada 5 segundos no mundo. Né? Então é muita gente morrendo de fome, estou me referindo à fome. Como é que vamos pregar aos 450 milhões de famintos no mundo? Porque não adianta só pregar. É preciso alimentá-los. Né? Então, um extremo é difícil de atingir. Os famintos, os marginalizados, que estão passando fome, né? Eles precisam de emprego, eles precisam de qualificação, capacitação, eles precisam de alimento. É difícil. E a outra classe, também muito difícil, são os muito ricos, os super ricos. Como é que vão alcançar os super ricos e os super pobres? Né? É fácil alcançar a classe média. E os que têm para viver. Nós precisamos orar, porque Deus nos dê poder. Hoje nós não estamos qualificados para esta grande comissão, como está aqui na parte de quinta-feira, né? Ir a todo mundo. Então virá o fim. Né? Pregar o evangelho a todo mundo. Então o fim vem. Temos aqui, por exemplo, alguns, na questão das barreiras ainda, eu lembro de um caso de um político, né? Isso é um caso real, né? Escrevi no comentário. O político ia pedir votos em todas as classes e classes pobres também, que votam. E ele se fazia de muito querido, etc. Entrava nas casas, tomava as criancinhas no colo, beijava, etc. Depois ele chegava em casa e dizia, que nojo que eu ele falou bem assim, que nojo que eu tenho, mas eu preciso dos votos deles. Né? Um pobre tem um voto e um rico tem um voto. Né? Mas o rico pode financiar para o pobre votar. Ele tinha que fazer isso. Nós não podemos ter essas barreiras. A nossa grande comissão é ir ao mundo todo. Né? Ir ao mundo de um jeito ou de outro. Né? Ir perto da vizinhança, ir pela internet, por cartas, não sei. Cada um deve desenvolver o seu método para ir a todo mundo, pregar esse evangelho, para que Jesus volte, porque aqui não dá mais para aguentar de tanta doença, de tanta maldade, de tanta crueldade, de tantas coisas ruins que estão acontecendo. Precisamos sair daqui porque tem 450 milhões de pessoas morrendo de fome e outros 400 milhões de pessoas passando mal com pouco dinheiro. São mais de 850 milhões de pessoas com restrições, ou passando fome ou tendo pouco demais. Que Jesus volte logo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, abençoe a tua igreja adventista do sétimo dia, a sua liderança, os seus membros e a todos, para que possa haver uma entrega total, um reavivamento e uma reforma, para que esta igreja se levante com poder como nunca, mais do que no tempo apostólico, e conclua esta pregação, e que Jesus volte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, e até o próximo estudo.